Muito bom dia, começando a nossa live, já pro TikTok perceber que a gente tá aqui, ó, começando sexta-feira, a galera já tá firme e forte, os passageiros já estão para nossa reflexão, já acordados todos, os nossos passageiros. Sei que muitos vão passar aqui, por isso que eu chamo de passageiros, mas vamos fazer a nossa reflexão de hoje, que tá muito boa, muito boa. Então a galera que tá entrando aí, chega com a gente, cola com a gente, que a reflexão é muito legal, muito boa. E vamos para cima. Nossa reflexão é todos os dias às 7 horas. Eu abro um pouquinho antes, sempre bater um papo com vocês um pouco antes, vendo quem está aí com a gente, quem está aqui com a nossa reflexão. E depois, eu tenho certeza que quem participa, encosta de segunda a sexta com a gente. Suzy, obrigado! Valeu, Suzy, tamo junto. Bora pra cima. Bora. Legal, legal. A gente está começando, entrando ainda naquele ritmo. Olímpia. Olha, quero conhecer esse parque de Olímpia, viu? Quero conhecer, Suzy. Top demais. Já já o pessoal aqui do grupo já vai entrando. Eles já sabem que em 7 horas tem nossa reflexão. E hoje, já vou dar até um spoiler do que é o título. A verdade não veio para condenar você, veio para libertar você. Olha que legal. Essa semana nós falamos de verdade nessa reflexão, as mentiras que nós contamos para nós mesmos, as buscas que a gente faz muito maluca. E sexta-feira é para fechar aí com chave de ouro a nossa reflexão da semana aí, né? Essa continuidade. Ontem foi muito legal, a galera que participou falou, caramba, principalmente na tarefa. O pessoal falou, eita. Então vocês vão perceber aqui que tem a nossa reflexão aqui, a nossa live, ela tem um roteiro. Então estejam com a gente aí que vocês vão perceber que hoje tá bravo. Já pega o café. Se tiver a possibilidade de pegar o café, ó, eu já tô com o meu cafezinho. Tá cheirando aí o café? Porque aqui tá brabo, tá aqui na minha cara aqui, ó. Café tá... Eu fico maluco com o café, Suzy. É Suzy mesmo? Falei certo? Se eu falei errado, me perdoa e me corrija. O cafezinho tá bom. Isso, né? E vamos lá. A nossa reflexão, se vocês nunca... Olha aí, Paulo Henrique, Suzilene. É que nem eu, Vitor, Vitinho, todo mundo já sabe. E aí já pega, né? Quando pega, já era. Nossa reflexão de hoje... Para quem que nunca participou, Dilza! Chega junto, Dilza! Tamo junto aqui, ó. Na nossa reflexão de hoje, vai chocar vocês, porque é um chacoalhão também. Essa reflexão não é aquela reflexão mil flores, não. Dá uma chacoalhada na gente. Fala, caraca, que interessante, né? E antes de começar a reflexão, eu sempre trago um versículo de poder. Eu falo que é um versículo de poder que é do manual. E quando a gente tem um manual, porque para mim as escrituras são um manual, a gente lendo e buscando a fundo, o negócio dá uma chacoalhada na mente. Eu acho muito louco isso, dá uma chacoalhada na mente. E o título hoje da nossa reflexão, tem título nossa reflexão aqui, nossa live, é tudo... É organizado.
É uma bagunça organizada a nossa reflexão. A verdade não veio para condenar você, veio para libertar. Olha a Cora aí junto com a gente. Veio para libertar. E o versículo de poder é João 8:32. Quem já conhece já sabe que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sempre quando eu leio os versículos, eu falo, caraca, já tá tudo escrito lá, né? E a gente fica buscando um monte de doidura aí, maluquice, tá escrito lá. E a nossa reflexão, ela tem muito do que o Novo Testamento traz pra gente de conhecimento, de reflexão, né? O estoicismo, que acredito que casa muito, né? A filosofia estoica. E aí um pouquinho de programação linguística, vai um pouquinho, tudo no liquidificador, misturado e tamo junto. Então, seguinte, gente, reflexão de hoje já é 7 horas, não vou enrolar. E vocês participem, se eu estiver falando aqui, taca-lhe pau, participe, chega junto com a gente. Começando a nossa reflexão, olha que interessante. Muitas pessoas fogem da verdade porque acreditam que ela vai diminuí-las. Olha que loucura. Mas a verdade não é inimiga. Ela é um espelho. E o espelho não cria defeitos. Apenas revela o que já existe. Olha que interessante a gente olhar nesse ponto de vista, né? Muitas pessoas fogem da verdade. Então nós estamos falando da verdade. Aí nós falamos esses dias atrás aqui que a gente cria mentiras para confortar a gente. Então, hoje como último dia da palavra verdade, muitas pessoas fogem da verdade porque acreditam que ela vai diminuí-las. Mas a verdade não é inimiga, é um espelho. E o espelho não cria defeitos, apenas revela o que já existe. Quando você para de lutar contra a realidade, algo muda. Olha que interessante isso. Você deixa de gastar energia sustentando narrativas. Eu gostei muito disso, que você deixa de gastar energia sustentando narrativas. Que a minha live aqui, o pessoal, mas como que você consegue fazer live todos os dias com conteúdo? Não é aqui ficar falando com vocês, com conteúdo. A gente tem uma palavra da semana e um título. E eu tenho aqui 2, 3 frases. É isso aí. Conexão com Deus é incrível, Suzy. É isso aí mesmo. E aí, essa continuidade que eu falei aqui, ó, você deixa de gastar energia sustentando narrativas. Para mim aqui fazer a live com conteúdo, com tema, é muito leve, é muito fácil. É o que eu estudo todos os dias. É o que eu busco todos os dias. É todas as minhas literaturas. É o que eu tô lendo. A Bíblia todos os dias. Então é leve, porque eu não preciso criar personagens para estar fazendo essa live, essa reflexão. Então é isso que está falando. Quando você para de lutar contra a realidade, algo muda. Olha que interessante isso. Você deixa de gastar energia sustentando narrativas, deixa de defender versões, deixa de defender versões, deixa de justificar comportamentos e finalmente fica livre para crescer. Simples assim. Olha que maluquice, olha que como a gente vive uma vida buscando aprovações, buscando reconhecimento, buscando sempre o externo. A gente vive buscando o externo para validar o que somos. Maluquice, né? Eu falo para minha esposa, eu falo,
Desculpa, mas eu tô... Porque é a minha verdade. No meu dia a dia, o Vitinho é isso aqui. Não tem, pô... Ele... Eu brinco, zoo aqui, claro. Normal. Fico bravo. Normal. Mas... é isso. É só isso. E quando a gente tem a verdade, é mais leve. Então, que nem fazer aqui a live pra mim, ó. Obrigado, Maria. Ó o Eric aí. O Eric também com a gente. Maria, bom dia. Essa galera top demais. Então, olha que louco. A reflexão de hoje é muito legal. Muitas pessoas fogem da verdade porque acreditam que a verdade vai diminuí-las. Mas a verdade não é inimiga. Pensa na verdade como um espelho. Espelho não cria defeitos. Não cria personagens. Apenas revela o que já existe. Olha que legal, olha que da hora isso. Quando você para de lutar com a realidade, algo muda. Bom dia, Maria. Você deixa de gastar energia sustentando narrativas, deixa de defender versões, deixa de justificar comportamentos e finalmente fica livre para crescer. Olha que legal isso. Então, me perguntaram, caramba, conteúdo todo dia para live? Para mim, o que eu estudo é normal. Para mim é muito fácil. Usa o chat, Suzy. Leitura da Bíblia é muito legal. Eu estou fazendo umas leituras aqui. Faz um prompt. Vai para cima. Eu tenho aqui, ó, que fala até as palavras em grego, o significado profundo das palavras. Eu leio muito profundo, aprofundando. Por isso que vira um manual que eu falo, entendi o jogo. Entendi. Simples assim. E é tão simples. É que a Bíblia, ela também não vai confortar a gente. Por isso que Jesus Cristo falou, eu sou a verdade. Porque a verdade, ela não vai confortar você. Ela vai confrontar você. Só que ela vai te libertar. Porque ela vai conectar com a sua essência. Ela vai conectar com a sua essência. Não é... Porque quem que vai te confortar? Vai ser eu. Vai ser pro seu bem. Eu, seu amigo, seu pai, sua mãe, pessoas, né, que convivem com você. Essas vão te confortar. A verdade vai libertar. É isso aí, Maria. Mas ela vai te confrontar primeiro. Porque se você tiver o caminho errado, ela vai te falar. A verdade, as verdades, quando a gente entende as nossas verdades, ela vai confrontar. Por isso que a gente conta mentira para nós. Porque a gente quer conforto e muitas vezes não quer a verdade. É difícil isso, a gente trazer isso pra gente. É sempre assim. Porque aí vai gerar movimento, a gente vai sair da inércia. É sempre assim. A gente vai... E a partir disso, obrigado, turma, vocês são incríveis. A partir disso, a nossa visão vai ser aqui, ó. Vai abrir a nossa visão. E essa é a libertação. A transformação através da mente. Paulo fala isso inúmeras vezes. Leia a Bíblia. É legal. A igreja, eu vou na igreja, né, também. A gente tem que ir na igreja para ter, quando falar comunhão. Muitas pessoas não entendem, e eu tinha dificuldade de entender. A gente, é normal, nós somos seres de comunidade, por isso que a gente vive em sociedade. Então, o que acontece? A igreja vai aproximar você de algumas pessoas e a gente tem que ir sem julgamento, porque lá estão as pessoas erradas. Lá estão as pessoas falhas.
Porque eu também não acredito, tirando Jesus Cristo, outras pessoas que não sejam falhas. Eu sou muito falho. Então, essa comunidade é para a gente aplicar o que Jesus falou para a gente, que é o amor, que é a ajuda. E a gente também vai ser ajudado. E tá tudo certo. Isso pode ser dentro da nossa comunidade, quando a gente fala de Deus, isso é normal. Sua casa, sua comunidade. Por isso que a igreja, se você pegar na Bíblia, são algumas comunidades. Até o nome igreja, que na verdade é a igreja mesmo, tem gente que fica, o púlpito, cara, aquilo é um prédio. A igreja somos nós unidos. Hoje aqui é uma igreja. A gente está compartilhando informações. Estamos falando de Deus. Estamos falando da verdade, de coisas correlacionadas a Deus. Então, e que é o amor maior, não é, Maria? Olha como que é. Conecta. Nós vamos conectando os fiozinhos. Então a parada é essa. E as reflexões que a gente traz aqui é sobre isso. Tem muito, por isso que eu falo que é muito conectado com o Novo Testamento. Porque os aprendizados que a gente tira aqui é para a gente melhorar nossa percepção perante a vida. É melhorar nossa percepção perante a jornada da nossa vida. Esse é o jogo. Boa, Eric! Obrigado, irmão. Entendeu? É isso aí. E se conectar com Deus. Porque senão fica vazio. Isso aí é a minha crença, meus estudos, o que eu vejo na Bíblia. Porque Deus é quem fez a gente. Ele entende essa máquina aqui que somos nós. Então essa conexão a gente entende também como a gente vai manusear a gente. E é por isso que a gente fica nessa loucura de busca doida de um monte de informação e cada vez parece que é mais vazio. Porque a gente não volta para o básico e para o princípio. Doido isso, né? A verdade machuca. Eu entendo também, viu, gente? É, porque a gente fica inventando moda. Nós falamos ontem, né? Ontem ou anteontem. A gente quer curso, tal. É a nossa essência. A verdade é a nossa essência. Não é, Cora? Fantástico isso. É quando a gente volta para o princípio. E o princípio é o Criador. E olha que legal a nossa reflexão. Mas só que o espiritual, a gente não vai sair, a gente não vai virar um alienígena e ficar numa bolha. O espiritual, aqui a gente vai estar conectado com a carne e com o mundo. Então, como eu me conecto melhor e seja uma pessoa melhor vivendo no mundo. Vivendo com pessoas erradas. Vivendo, porque é isso aqui, é um vizinho. Como eu demonstro a face de Deus aqui nesse mundo? Porque eu não vou. Tem muita gente que vai para a igreja, Suzy, Maria. É isso, Cora, o Eric, e pensa que vai sair. Não, eu vou lá para pegar a minha pílula para eu viver. Porque lá é só para eu pegar o ensinamento para eu executar. É só para eu pegar o ensinamento para eu executar no meu dia a dia. Porque, na verdade, mas sempre foi assim, Suzy, sempre foi assim. Se você começa a entender, estudar a história mesmo, é que antes os caras... É engraçado que quando você começa a estudar a Bíblia, o Jesus não foi para Jerusalém. Lá era o centro da igreja.
Lá era o centro da igreja. Então imagine que aonde você acredita que era o ponto da igreja, Jesus não foi para lá. Jesus foi para Galiléia, foi para Cafarnaum. Ele não foi para lá onde estavam lá os ministros. Na verdade, ele lutou contra a igreja. Olha como é maluco. Quando você entende o cenário da vida de Jesus, ele lutou contra a igreja, porque lá estava a mentira. E ele veio para mostrar a verdade. Quando eu falo, quando a gente entende a Bíblia, explode aqui. Eu faço assim, os fariseus, saduceus, eram os ministros da época que eram os bambambam das igrejas. Eles eram a igreja. Eles cuidavam do que eram a igreja. Jesus falou, não, lá não tá não, lá não tá, não tem Deus não. Lá tem mentira. Por isso que ele aponta pra galera. E hoje nós estamos falando de verdade, aí tem que encarnar aí nas frases de Jesus, porque não tá lá. Ele foi pro deserto, foi pro monte. A igreja, Maria, é nossa. O resto aqui é o nosso lar. Por que a gente chama de lar? Porque tem a gente. Porque se não tiver a gente, é pedra. É pedra. É só pedra. Aqui, meu escritório, é pedra. O que faz ser acolhedor? Pessoas. Onde tem pessoas conectadas com Deus, tem Deus ali. Nós somos. Ontem eu estudei sobre jejum, é interessante demais, viu, meu? É muito louco isso, Maria. Aí a gente fala lar, não fala casa. É muito louco isso, Eric. A gente fala lar, por quê? Porque tem pessoas de bem lá. Porque no mesmo... Olha como que é louco, tá numa casa. Aí um lar, aí uma família mudou. Entrou outra toda desestruturada, fala assim, putz, antes era um lar, agora não é mais. Mas é a mesma casa. Tem mesmo os 2, 3 quartos, tem o mesmo banheiro, tem o mesmo piso, mas são as pessoas que fazem a diferença. São aqui dentro que as pessoas, não é? É muito louco isso. Eu estava estudando de jejum também, viu? Ontem foi um estudo de jejum. E é muito louco entender o que é jejum. E eu tinha totalmente errado a concepção de jejum. Jejum, o pessoal pensa que é a troca. Vou fazer jejum de 28 dias porque Deus tem que me pagar. Deus não tem nada. É as pessoas, Maria, é nós. É nós que fazemos a diferença. Quando a gente está conectado com Deus, é aí que está a diferença, é nós. Nós somos o portador. Sobre jejum, ô Eric, eu aprendi ontem que fez assim na minha mente, assim. Jejum, você diminui a carne, que é vontade. As nossas vontades são... Eu também me pergunto isso toda hora, Maria. Esse Eric aí, eu falo que ele é hacker do negócio, ninguém me acredita. Eu conheço ele antes de TikToks. Ele é hacker, esse japa é hacker. Mas a gente é o portador. Se tiver, por isso que fala. Bom dia, Rubão. Fala, o Eric não, o Eric ele é brabo. Ele é massa. Então, para concluir, olha que legal, toda transformação começa no momento em que a honestidade vence a justificativa. Tô sabendo, Eric, eu entro lá no negócio do Eric, aí ele fez um negócio, ele fez um vídeo lá com ele, com IA, eu falei, esse cara é brabo demais. Ele é.
Mas Jesus fala isso, Mateus 6,16. Depois vocês procuram, que é a recomendação sobre jejum. O Eric é brabo. E eu tinha uma concepção sobre jejum. Agora mudou ontem. Oi, Carol, bom dia. Chega junto com a gente. Aí mudou toda a minha concepção. Ontem. E ainda eu vou comprar algumas literaturas para entender. Eu sou um cara que vou buscar. Não. É sobre a carne. Isso aqui, ó, carne. Sobre as nossas vontades. E a gente, quando tiver no jejum, por que o jejum? A gente tem que falar assim, toda hora que lembrar, tô fazendo jejum, não vou comer, não vou fazer isso aqui, eu me reconecto com Deus. É só para essa parada. Pum, volto, vou comer. Não, eu tô em jejum. Mas por que eu tô em jejum? Porque eu tô conectando com Deus. Aí eu volto conectando com Deus. Aí eu vou fazer uma coisa que desconecta com Deus. E volto. Jejum espiritual, né? Que eu tô aprendendo, tô pegando a manha. É isso. Que aí eu fico. Por isso que eu falo do mapa. Que aí eu fico consciente. Por isso que eu falo consciente sempre, intencional, acordado. Que é tudo que Jesus falava. É muito louco isso. É muito da hora. Então toda a transformação começa no momento em que a honestidade vence a justificativa. E a justificativa é as nossas falácias. E olha que louco. Eu falei esses dias sobre a serpente lá no Éden. Quando a gente fala que lá foi a tentação. A serpente, olha como que é louco nossos pensamentos. Com certeza. É por isso que você vai conectando, né, Ericão? Você vai conectando com Deus, aí você vai... Por isso que Paulo fala, transformação através da mente. Não, isso aí é... Maria, sobre as falácias, olha que legal. Explode a mente. Olha como é louco isso. E olha como que a gente trabalha isso aqui, ó. Isso aqui é para explodir. E vocês vão lembrar que eu estou falando quando acontecer com vocês. Olha que louco isso aqui. Lá no Éden, a serpente não mentiu para Eva. Reflexões da manhã, isso aí, Nibson. A serpente não mentiu para Eva. Ela contou uma falácia. Olha como que ela chegou. Eva, você não pode comer de nenhuma fruta aqui? Aí Eva falou, posso, só não posso comer daquela. Ah, então você não pode comer daquela porque você vai morrer. A Eva contou para ele, quer dizer, a Eva contou, não posso senão eu vou morrer. Aí ela pegou o erro da Eva e falou, ela acredita nisso. Você vai morrer? Como assim? Isso aí. Não, você não vai morrer. Você acha que aquilo ali, você vai ter a verdade e a mente de Deus. Ela foi iludindo a Eva. Ela falou assim, é verdade, então eu quero. Ela não contou. E aí, no Novo Testamento, ele fez a mesma coisa com Jesus. Jesus, você é o Filho de Deus. Transforma aquelas pedras em pão. Aí Jesus vai... O homem não vive só do pão. Vive de Deus. E o jejum é sobre isso. Que a gente vai entender que Deus está acima, que é que nem o ar. Eu falo que Deus... Você fala assim, eu preciso comer. Você precisa antes comer ou respirar? Olha o grau de importância quando a gente traz. Ah, não, eu consigo ficar mais horas sem comer do que respirar. E antes disso, é uma camada acima. Mas ali, ó, é alimentando a carne. E ele falou uma falácia, porque a gente precisa alimentar. Olha como ele chegou. Aí depois ele levou e falou assim, já que você é o Filho de Deus, e os anjos pegou a Bíblia, a verdade, e falou, se joga daqui, que os anjos vão te...
Olha que ele não falou mentira, ele só distorceu para que Jesus faça a vontade dele e não de Deus. Eu vou pegar ele ali, porque ele não contou mentira. Ele não falou assim, vai que todo humano sabe voar. Não, ele só... E a gente faz isso, Maria, Eric, a gente faz isso. O que a gente faz? A gente distorce a verdade. Lembra que nós falamos da falácia? E aí você vai começar, verdade distorcida, perfeito, Maria. E aí você vai começar a perceber no seu dia a dia que a gente começa a agir com verdades distorcidas. Que a gente conta para nós para confortar a gente. Olha que louco isso, né, meu? É muito massa isso. Eu acho muito da hora. Quando você começa a entender o jogo, né? Bom dia, May. Você começa a entender, você fala, caraca, eu tô avacalhando comigo. E aí que tá o mal fazendo para você. Mas quem tá fazendo? É você que tá se direcionando. Por isso que a reflexão de hoje fala que a verdade é o reflexo que vem de dentro e mostra para fora. A falácia vem de fora, enganando a gente, distorcendo. Bom dia, May. Olha como é muito louco. Valeu, querida. Olha como é muito louco isso. Ela vem de dentro. A gente tem a essência de Deus. Só que a gente se corrompe por fora. Por isso que tudo, até a psicologia que eu falo que é criada por Deus, ela começa a trabalhar o interior. Falácia vem de fora, porque distorce a verdade, porque é o que a gente é. Ela vem de fora. Ah, então, mas eu posso fazer assim, eu posso... Que nem falou. Ah, você pode comer isso aí, você vai morrer? Não, mas eu tinha uma obrigação e um contrato com Deus, nós combinamos de não comer. Porque eu tenho tudo. E sempre foi isso. As falácias derrubam a gente. Por isso que depois daquele desânimo, desespero, porque a gente desconectou com a verdade, com a nossa verdade. É muito louco isso. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Poderia ficar muito tempo falando sobre isso. É muito doido isso. E eu adoro isso. E aí é muito louco que a gente pensar nisso, que é a tarefa de hoje. Com tudo que a gente falou hoje, aí que tá a treta. Falando aqui no nosso português, claro, aí tá a treta, Maria. Porque a gente desconecta com a verdade, vai saindo, aí começa a dar umas ansiedade, começa a dar umas biruleide na cabeça, as maluquices nossa, aí a gente começa a inventar as modas. Aí é só ladeira abaixo, aí a gente já sabe. Só que, quando a gente volta para a verdade, ela vai ser desconfortável, porque eu fiz um monte de papagaiada. Aí volta para a verdade. Temos que falar a verdade, né? Boa. Gostei, Cora. Porque isso aí é muito louco. Falar isso é muito louco. E nos nossos contextos, a gente estava falando de mentira, né? Esses dias atrás. Mas a falácia é muito mais importante a gente detectar. Por isso que eu falo do radar ligado. Porque quando a gente percebe, a gente fala, não, isso aí não. Mas vai dar vontade na gente. Por isso que muita gente também fala, quando a gente segue o que Deus manda, isso aí é difícil, isso aí não é, cara. É porque a gente gosta da falácia. A gente gosta dessas verdades distorcidas. Por quê? Porque é mais confortável. E a gente quer o mais confortável. É muito doido isso. E a gente tem que prestar atenção nessa parada. A gente tem que estar atento nesse negócio. É muito doido, né, Maria? Nós somos biruta. Nós humanos, nós somos biruta.
Biruta, a palavra certa é essa. Porque a gente fica contando essas histórias para nós, então beleza, né? Nas coisas básicas, que nem falar, fazer uma caminhada, meia hora. Não, vou assistir o negócio aqui porque hoje... Aí eu venho com as falácias, corrompo a verdade que eu preciso, somos muito criativos. E aí a gente pega essa ferramenta de Deus, Corá, que é ser criativo, para usar para as coisas que vão nos atrapalhar. É muito doido. Mas é isso aí, gente. Tarefa. Escreva uma área da sua vida onde você escolhe, a partir de hoje, trocar justificativas por responsabilidade. Qualquer área. Aquela que você já sabe. Ai, Vitor, não, você já sabe. Bom dia, Ivanilda. Chegou no final, mas estamos aí. Você já sabe a área da sua vida que você conta as falácias para você. Eu não preciso. Escreva uma área da sua vida, ou pensa, faça como achar melhor, que você vai trocar justificativa por responsabilidade. E faça uma ação prática ainda hoje. Já dá o primeiro passo hoje. Não sei qual que é o seu, mas faça. Eu mudei uns negócios aqui na empresa que foi muito desconfortável. Porque eu não gosto que a minha empresa seja mais do mesmo. Então eu falei... Entendeu, Maria? Você entendeu o jogo aqui, Maria? Você pegou a visão. Essas tarefinhas aqui, gente, que a gente faz todos os dias, segunda a sexta, nessas reflexões... É pra gente chacoalhar a gente. É pra dar aquele insight de falar, caramba, a gente sabe onde a gente falha com nós mesmos. Eu lembro que numa outra... Obrigado, turma. Numa outra live, a moça começou a falar de outras pessoas. Eu vejo as pessoas falando de outras pessoas. A gente só tem controle sobre a gente. E a gente consegue transformar. Aí, ó. Esse povo, eles são... Quando eu falo que eles são hackers, olha, passa até uns negócios malucos. É muito doido. A gente só tem controle sobre nós. Sobre nós. Então, quando a gente for pensar nas coisas, eu não posso mudar outra pessoa. Eu só posso mudar a gente, nós mesmos. Verdade, Eric. A gente só pode mudar a gente. E eu acho que o nosso olhar tem que ser para isso. O nosso olhar tem que ser para nós. Tem que buscar o controle e a transformação das nossas mentes. Paulo já falou isso. Mas é prática. Não é que você vai controlar geral. Você não vai travar. Só que você vai começar a treinar sua mente dia a dia. Cara, é bem corrido para mim, mas vamos ver. E é essa busca. E o controle não é sempre pro externo, é pro interno. Verdade, Cora. Esse é o jogo. A pegada é essa. Certo, turma? Esse aqui foi o desfecho da nossa live. Semana que vem nós vamos falar sobre intenção. E vamos finalizar com o nosso decreto, né? Poxa, nosso decreto. E o decreto já é um treinamento. Foi muito legal, né, Maria? O decreto já é o nosso treinamento.
Já é o treinamento, treinando todo dia, para gerar essa transformação. Top demais. Isso é incrível. Vocês são, né? E o decreto olha lá, eu falo, esse cara é maluco. Ele é incrível, mas é maluco, viu? É meu amigo, então eu posso falar assim. O decreto funciona assim, a gente treina nossa mente. Então você decreta como que vai ser seu dia. Você fala, mente, eu quero meu dia assim, eu quero olhar para isso, eu quero ter mais disso. E é um decreto, por isso que eu falo que é decreto. Que decreto não é pedido, não é mole. É decreto. Com certeza, Ivanilda, com certeza. E aí, o nosso decreto é o seguinte, o decreto que hoje, o meu dia, com certeza vai ser um dia incrível, conectado com Deus, rodeado de pessoas maravilhosas, de conhecimento, de aprendizado, de felicidade, de paz, de trabalho, quem vai trabalhar, trabalho é bom. Então, conectado de coisas incríveis. Então faça isso. Faça o decreto todo dia, olha no espelho, no seu quarto, no banheiro e decreta isso. Fala assim, hoje meu dia, olha lá, isso aí Maria, transformador, de amor, paz, liberdade, mundo, felicidade. Isso aí, é decreto, você impõe. E treina a sua mente quando você faz isso, porque sua mente vai estar com esse olhar. Nós aprendemos lá o Aricão também, na programação neurolinguística, que entra na nossa mente, a gente processa, depois a gente age. Com certeza, 1% só, Ivanilda, 1% só. Porque aí no ano, 365%. Top, gente! Vamos para cima? Sexta-feira maravilhosa, final de semana incrível. Hoje tem jogo da seleção. Curtam aí com muita alegria, com muita zoeira. Baguncem aí com moderação. Faça a bagunça aí com a sua turma. E segunda a gente está aqui de volta, com certeza. Tamo junto? Um ótimo final de semana para todos vocês e um beijo no coração.